e os livros foram abertos. E outro livro foi aberto, que é o livro de quê? Da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, de acordo com as suas obras. Quando você lê o versículo 15, você percebe que as pessoas que não tinham o nome escrito no livro da vida não foram levadas para o céu. Essa foi a visão que João teve. O que isso significa? Quando nós aceitamos a Jesus, seguimos a Cristo Jesus e seus ensinos, o nosso nome é escrito no livro da vida, amém? E esse foi o desejo de Ana, de Iracema e de Renata. Elas decidiram fazer um compromisso com Cristo Jesus. Elas estão aqui porque estão aceitando a salvação em Cristo Jesus. Por isso eu quero fazer algumas perguntas, que é o seu compromisso, não somente diante de Deus, mas da igreja, porque a gente participa da igreja de Deus, é o corpo visível. Cristo é o cabeça da igreja e nós somos a igreja do Senhor. Algumas perguntas. Primeiro, eu já fiz essas perguntas para vocês, mas agora aqui para a igreja. E se elas disserem sim, você diz o quê? Amém, que significa assim seja. Vamos lá. Ana, Iracema e Renata, você crê que há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade de 3 pessoas coeternas? Sim? Amém. Você aceita a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário como sacrifício expiatório por seus pecados e crê que pela graça de Deus, mediante a fé no sangue de Jesus, você é salva do pecado e da condenação do pecado? Amém. Você aceita a Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal, crendo que Deus em Cristo perdoou todos os seus pecados e te dá um novo coração, e renuncia aos caminhos pecaminosos desse mundo? Amém. Aceita pela fé a justiça de Cristo, o seu intercessor no santuário celestial, e aceita a sua promessa de graça transformadora e poder para viver uma experiência amorável e centralizada em Cristo, no lar e perante o mundo? Amém? Pode ser mais forte seu amém, viu? Eu quero ouvir da galeria também. Se você está feliz, pode participar junto. Você crê que a Bíblia é a inspirada palavra de Deus e é a única regra de fé e prática para aqueles que aceitam a Jesus? Amém. Queridos, essa pergunta ela é importante, ela é crucial. A quem você segue? Qual é a religião que você segue? É a religião de Jesus? Se for a de Jesus, tem que estar de acordo com o quê? Com os ensinos de Jesus na Bíblia. A nossa religião não é de pastor, não é da igreja que inventou. Você sabe quantas igrejas cristãs existem no mundo? Só no Brasil, vamos facilitar. Mais de 40 mil nomes diferentes de placa de igreja cristã. 40 mil. Cada uma com entendimento ali, uma nuance diferente. Queridos, não é possível. O livro é o mesmo. O livro é o mesmo. Não tem como dar tanta igreja diferente. Por isso, nós, como povo de Deus, temos a nossa fé baseada na palavra de Deus. Não é pastor, não é líder religioso, não é igreja. A autoridade para a gente é a palavra. Amém? Amém. Parabéns pela sua decisão. Aguarda a breve e bendita volta de Cristo Jesus. E é o seu desejo se preparar para esse encontro com Cristo Jesus que Ele prometeu, que muito em breve vai ter conosco? Sim? Amém. Aceita o ensino bíblico dos dons espirituais e crê que o dom de profecia é um dom dos sinais de identificação da igreja remanescente? Sim. Eu fiz essa pergunta para elas, e essa pergunta é crucial. Deus deixou o dom de profecia como marca da igreja de Deus, sim ou não? Isso está no Antigo Testamento, está no Novo Testamento e está profetizado para o tempo do fim.
Nós cremos que Deus levanta profetas. Só que todo profeta que for levantado tem que estar de acordo com a palavra de quem? De Deus. Qual foi a profetisa que Deus levantou nos últimos tempos para abençoar a sua igreja? Ellen White. É mais do que uma escritora, é mais do que uma conselheira, é a serva do Senhor. E alguns dizem que a igreja adventista tem a sua doutrina baseada em Ellen White. O que é que você responderia? E eu perguntei para as três. O estudo que você recebeu do irmão Adeilton, as orientações que recebeu de Josilene de Maiele, foi de Ellen White ou foi da Bíblia, Renata? Da Bíblia. Iracema e Ana, o estudo que vocês receberam de Felipe, Silvano e Lu, foi com base em quê? Na Bíblia, queridos. A palavra de Deus, ela é forte. Agora eu vou dar um dado mais para você. Tem igrejas por aí que acusam a igreja adventista. Pode gravar, fazer o recorte, botar aí, corte da internet. Pode botar. Porque tem gente dizendo, porque a igreja adventista, Ellen White. Pode olhar as nossas crenças fundamentais. Está no site oficial da igreja. Está no livro Nisto Cremos. Todas as nossas crenças e doutrinas estão fundamentadas na palavra de Deus. Mas muita gente que acusa a igreja adventista de ter a sua teologia baseada em Ellen White, tem a sua teologia baseada na tradição da igreja ou nos pais da igreja. E quem estuda teologia a profundo sabe muito bem disso. Há muitas tradições dos pais da igreja. Quem foram os pais da igreja? Aqueles líderes da igreja, logo depois dos discípulos, ali no primeiro, no segundo século, e muitos deles tiveram ensinamentos. Alguns concordavam plenamente com a palavra, e outros não. E algumas das igrejas que acusam a gente de usar a nossa doutrina baseada em Ellen White, quando você vai para o seminário, quando você vai ver a base doutrinária, você percebe que tem muito ensinamento que está ou na tradição da igreja, ou nos pais da igreja. Então, é muito importante que a gente tenha claro, o que guia o povo de Deus é a palavra do Senhor. Amém? Que Deus te guie nessa jornada com a palavra do Senhor. Você crê que o seu corpo é o templo do Espírito Santo e deseja preservar esse templo para que Deus more nele, evitando o uso de tudo aquilo que é prejudicial, abstendo-se de todos os alimentos imundos, do uso, fabricação ou venda de bebidas alcoólicas, uso ou fabricação do fumo, em qualquer de suas formas, e do consumo humano e do uso impróprio ou tráfico de narcóticos ou outras drogas? Sim? Amém. Você conhece os princípios bíblicos fundamentais como ensinados na Igreja Adventista, sétimo dia, e é o seu propósito, pela graça de Deus, cumprir sua vontade, ordenando a sua vida em harmonia com esses princípios? Sim? Aceita o ensino do Novo Testamento no tocante ao batismo por imersão e deseja ser batizada dessa maneira, como a expressão pública de sua fé em Cristo Jesus e no perdão dos seus pecados? Você entende os princípios da modéstia cristã e compreende que todo uso de adornos, joias, brincos, cordões e todo tipo de maquiagem extravagante não é o ideal de Deus, baseado lá em 1 Pedro capítulo 3, onde fala que o cristão deve se vestir com simplicidade. E a nossa beleza deve ser de um coração puro, é o seu desejo também, seguir a modéstia cristã? Amém? E por último, aceita e crê que a Igreja Adventista do sétimo dia é a igreja remanescente da profecia bíblica, e que todas as pessoas de toda a nação, raça, língua, são convidadas a fazer parte da sua comunhão, e são nelas aceitas. Você deseja ser membro desta igreja, da congregação local e da igreja mundial? Amém. Eu pergunto para a igreja, quantos estão felizes pela decisão de Ana, Iracema e Renata? Amém. Quantos membros batizados dessa igreja as acolhem, as abraçam e as aceitam como membro da nossa igreja? Levante sua mão. Terceira pergunta, e para mim uma das mais importantes.
Quantos desejam, pela graça de Deus, ajudar para que elas continuem crescendo nessa caminhada até a volta de Jesus? Amém. Vamos juntos porque somos uma família. Eu quero perguntar para você, Renata, quem você gostaria que te entregasse um kit especial? Nós preparamos alguns materiais para o seu crescimento. E nesse momento eu quero convidar o Renilton também, porque ele foi batizado, mas naquela oportunidade não recebeu o seu kit batismal. Quem você gostaria que te entregasse? Pode ser uma pessoa ou mais de uma pessoa. A irmã Leninha. Muito bem. Então pode vir, irmã, por gentileza. Eu vou convidar a Maiele, daqui a pouco vai cantar uma canção especial. Iracema, quem você gostaria de convidar? Silvana e Felipe. Pronto, então vem essa família especial. Eu acho que complicou aqui para Ana, não foi, Ana? Mas você pode convidar os mesmos ou outra pessoa, viu? Eu gostaria que viesse Lu, Silvano, Felipe e uma pessoa que me trouxe a essa igreja, que é Dona Neuza. Muito bem. Aí está. Quem você gostaria, Renilton, que te entregasse esse kit especial? A pessoa que nunca desistiu de mim, minha irmã. Muito bem. E essa irmã não desistiu mesmo não, viu? Uma das primeiras vezes que nós conversamos ali, Beca me disse: pastor, ore pelo meu irmão. Ele é uma pessoa que conhece a palavra. Você pode fazer a entrega, fique à vontade, pode dar um abraço, dar a sua saudação. Sabe, queridos, ninguém vai para o céu sozinho. É uma família. Ok? Vamos ficar todo mundo um do lado do outro, fazer uma foto bonita, guardar esse momento especial. Deus seja louvado, porque Ele toca os corações. Muito bem. Vamos então fazer uma foto. Pode chegar um pouquinho mais para cá. Isso. Pode vir um pouquinho mais. Isso. Pronto. Pronto, eu vou convidar a Maiele para apresentar um louvor para Deus, para todos nós, e de maneira especial também para a Renata, para a Iracema e para a Ana, que serão batizadas hoje. Primeiramente, feliz sábado a todos. Não parece, pode não parecer, mas a história dessas três, Renata, Iracema e Ana, estão conectadas. Porque no dia 20 de agosto de 2022 foi o primeiro dia que Renata, convidada por mim e por minha mãe, veio aqui à igreja de Boa Viagem. E desde esse dia ela tinha demonstrado interesse em estar aqui, em saber como é que funcionava e tudo mais. E no dia 22 de agosto de 2022 foi o dia que eu comecei o primeiro estudo bíblico com Renata. E foi meu primeiro estudo bíblico, eu estava nervosa, mas eu pensei, Renata falou que tinha interesse, e eu pensei, eu vou fazer. E eu lembro que nesse estudo bíblico falava no final sobre o batismo. E Renata perguntou sobre o batismo e tudo mais. E eu lembro que eu disse a ela que ela não precisava se batizar para que nós fôssemos amigas e tivéssemos uma relação, continuássemos os estudos, que era algo que o Espírito Santo faria na vida dela. Não era uma convicção que eu iria forçar, minha mãe iria forçar, mas é algo que vem de dentro, que a gente não consegue explicar. E, dessa forma, nós seguimos os estudos até quando eu comecei a trabalhar. No dia 2 de setembro de 2022, foi o primeiro PG na casa de Ana. E Ana estava lá, Iracema estava lá, com o Felipe, o seu filho. E foi o momento de saber que elas se conheceram, nós conhecemos Ana, Iracema. Então, eu acho que foi um momento marcante para cada uma de nós. E, como eu falei, a história delas está conectada. E vê-las aqui na frente se batizando me traz uma emoção enorme. Eu vou louvar agora ao Senhor. E peço que orem para que a minha voz não fique ruim, que eu não comece a chorar. Mas que seja tudo para a honra e glória de Deus. Que sejam bem-vindas oficialmente à família de Deus.
E estarei orando por vocês. E Deus estará continuando a guiar o caminho de vocês. Preciso molhar os pés para que um milagre aconteça e tocar as suas vestes para sentir o seu poder. É preciso erguer bem alto o machado para que o sacrifício apareça e esperar por muitos anos até que a chuva desça para atravessar o mar. Coloque o pé na água para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar para você, mas antes você precisa crer. É preciso mergulhar a 7ª vez e clamar mais alto que o mundo para então voltar a ver. É preciso crer na cruz para tornar-se um novo ser e esperar só mais um pouco até ver Jesus descer para atravessar o mar. Coloque o pé na água para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar para você, mas antes você precisa crer. Sem fé impossível é não chegar-se a Deus. Pela fé teus pés irão tocar terra firme no meio do chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar pra você, mas antes você precisa crer. Mais uma vez, sejam bem-vindas à família de Deus. É uma alegria imensa estar aqui. Muito obrigada. Amém? Eu vou pedir para colocar um PowerPoint. São algumas fotos. Obrigado, Maiele, pela canção que ofereceu a Deus, e a Renata. Parabéns, Renata, por você estar dando o passo de fé. E saiba que a sua decisão também toca o coração de muita gente que está aqui, que precisa também tomar essa decisão. Nós vamos ver aqui algumas fotos que Lu, Silvano e Felipe prepararam para vocês também. Ok? Pode abrir aí, são algumas fotos do processo, do estudo. Sabe, queridos, tudo começa com oração, com estudo, dá para você ver aí na tela. Pode ir passando, por gentileza. Ali está.
Todo mundo participando. Essa foi a melhor foto, viu? Gostei, deu boa repercussão. Vamos fazer isso mais vezes, viu? Mas, rapaz, que coisa linda. Outro estudo. Vamos avançando. Esse dia foi um dia onde Ana também fez uma programação especial em um condomínio, né? Tem um apartamento ali. Convidou todos os moradores, mais de 200 pessoas foram convidadas, 265, ela fez o cartão ali, entregou para todo mundo do prédio, separou o salão de festa, fez bolo, suco, chamou o pastor, a polícia aeronáutica, a marinha, o bombeiro. Essa mulher fez um rebuliço grande e foi lindo. Pra você ter uma noção, depois que teve esse evento, alguém que esteve ali ligou para a Associação Pernambucana e disse: esse projeto tem que voltar. Eu já falei com o síndico que cobrou muito caro da outra vez, agora ele vai cobrar um preço ainda melhor e vocês têm que voltar e a gente vai voltar, né? Pode passar aí mais alguma foto. Temos. Aí está o pequeno grupo, as festividades, a celebração. E esse foi o dia aí que nós preenchemos a ficha batismal de Iracema. Uma linda festa. Muito bem. Ok? Vamos fazer uma prece? Assim como nós estamos, vamos orar pela vida de Renata, Iracema e Ana. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Assim como você está sentado mesmo, nós vamos falar com Deus. Bom Deus e Pai, obrigado por esse testemunho que nós ouvimos aqui. É mais do que uma profissão de fé, é mais do que uma declaração da fé delas relacionado ao Senhor Deus. É um testemunho também. Ó Pai, que nessa manhã, quando elas forem batizadas, que o Espírito Santo seja derramado de maneira poderosa e que elas continuem sendo uma bênção para levar a esperança, o amor de Jesus às pessoas que estão ao seu redor, no seu círculo de influência. Continua com o nosso culto, abençoa também, nós já rogamos pelo pastor Otávio, que vai trazer a palavra do Senhor, que saímos daqui fortalecidos pelo teu poder, em nome de Jesus. Amém.